Oi, eu sou Arthur Alencar e tô aqui para falar do capítulo 299 de Boku no Hero Academia. Nesse capítulo a gente teve o passado do Hawks revelado, mas antes de começar a falar sobre, deixa logo o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Gente, falta só 3 inscritos pra gente finalmente conseguir bater a meta de 200. Eu estabeleci essa meta faz um tempinho e até agora eu não consegui bater ela, então, por favor, se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva pra gente conseguir bater essa meta de 200, beleza? E eu ia ficar muito feliz. Então, e também, ative o sininho da notificação, o sininho é muito importante. Dito isso, vamos para análise. Bom, a boa parte do capítulo mostrou esse flashback aí do Hawks, mostrando muito da infância dele. Eu acho que como vocês leram o capítulo, não tem necessidade de eu ficar falando todo o detalhe desse flashback. Então eu vou falar aqui só resumidamente. O Hawks, ele viveu num contexto ali de pobreza e também com pais meio abusivos e indiferentes em relação a ele. O pai dele era um foragido, em algum momento ele acabou sendo capturado pelo Endeavor e a mãe dele acabou fugindo da casa dele junto com o Hawks. Eu esqueci o nome verdadeiro do Hawks agora, com medo de ser pega pela polícia. Então, o que é interessante nessa parte aí é que o Hawks, apesar de ter crescido em todo esse contexto, ele já cresceu com o desejo de sair daquela situação, de nunca se tornar igual aos pais dele. Diferente do que você poderia imaginar, né? Porque uma criança crescendo num contexto desse é mais esperado que ele acabe se tornando igual aos seus pais. Mas acho que essa vontade do Hawks, que ele tem desde cedo, de sair daquela situação e ser diferente dos seus pais, deve ser muito em fato a televisão, ao que ele via na televisão com os heróis, aos brinquedos de heróis. E a admiração que ele tinha por essas figuras aí que ele achava até que eram fictícias, como ele disse aí nesse capítulo. Isso acontece, gente. Às vezes a televisão influencia a gente mais até do que os nossos pais. Porque eu não estou dizendo necessariamente que isso é uma coisa ruim, porque eu acho que às vezes a televisão, as mídias, tem mais a ensinar a gente do que os nossos próprios pais. Então pode ser aí uma vantagem e uma desvantagem do século XXI, porque às vezes podem surgir merdas disso, mas no caso do Hawks acabou sendo uma coisa boa. Apesar de eu nunca ter me interessado muito pelo passado do Hawks, e agora que foi mostrado eu continuo não muito interessado, gente, eu tenho que elogiar muito a narrativa do Correio. E apesar de ser uma coisa que eu não estou interessado em saber, ele consegue mostrar de um jeito que é interessante. Ah, Arthur, como assim a narrativa? Bom, o entendimento que eu tenho de narrativa é a forma como a história é mostrada pra gente. É tipo um livro, tem um narrador contando a história, dependendo da forma como ele conta a história, se é boa ou ruim, a história vai ser mais ou menos interessante, a mesma coisa aí, só que aí é uma coisa muito mais visual, né, com imagens. E eu tenho que elogiar a narrativa do Correio. Um exemplo é aquela revelação do Dabi, de que o Dabi era filho do Endeavor, era uma coisa que todo mundo já esperava, mas foi mostrado de um jeito tão legal pra gente que acabou sendo um puta momento, apesar de já ser esperado por todos. Então eu tenho que elogiar esse quesito aí de Boku no Hero. O Correio tá de parabéns em quesito narrativa, que é um quesito muito importante, acho que pra qualquer história, né? Porque se for mostrar de um jeito chato, a história vai ser chata. Bom, uma coisa que eu fiquei me perguntando muito com esse flashback é quem eram aqueles homens de preto, aqueles homens de terno, né, que foram até o Hawks e a mãe dele, ofereceram uma nova vida pra eles. Porque, gente, eu me lembro no segundo encerramento da quarta temporada, e às vezes dá uns spoilers, essas coisas, né? Uns homens de terno, tipo esses aí, tipo, treinando o Hawks pra alguma coisa. Se vocês não estão lembrados desse encerramento, procurem no YouTube. O segundo encerramento da quarta temporada, tem uma parte que mostra isso. Eles treinando o Hawks, assim, como se estivesse treinando ele pra ser um agente. É o melhor estilo Viúva Negra mesmo. É só uma cena, mas acho que com mais essa cena aí que eles aparecem, acho que tem mais esse aspecto do passado do Hawks aí que ainda falta mostrar. Ele sendo treinado pra ser algum agente secreto. Por isso talvez ele tenha se tornado um herói especialista em infiltração e acabou se infiltrando aí na Liga dos Vilões. Acho que muita parte se deve a isso. Não sei se ainda vai mostrar em flashback, mas acho que poderia ser interessante. Assim, mais interessante talvez do que a infância dele. Como eu disse, não me interesso muito pelo passado do Hawks, mas eu sei que o Correio vai mostrar isso de um jeito legal, como ele fez aí. No carro com o Bass Gianist, eles explicam como é que eles conseguiram forjar a morte do Gianist. Resumidamente, parece que eles usaram, eu não entendi direito, DNA de gnomo para deixar o Gianist no estado de morte aparente. Acho que foi uma coisa assim. Parece que até aquele doutor queria usar o Gianist para criar um novo gnomo, né? Só que acabou não rolando. E eu acho até engraçado, gente, que esse tipo de cena é tipo aquelas cenas em que os personagens, eles explicam bem explicadinho o que todo mundo ali no ambiente já sabe. Assim, eles nessa cena explicaram tudo bem direitinho, apesar
de os dois já saberem exatamente o que já tinha acontecido, só pra contextualizar a gente. Acho engraçado, porque não tem necessidade de explicar tão bem, né, já que os dois já sabiam daquele contexto todo. Mas ok, a gente tinha que saber de alguma forma, e foi dessa forma que o Correio encontrou, beleza. Não é uma coisa assim tão ruim. No meio do caminho ele se depara com alguns vilões no caminho que seguem a ideologia do Exército de Libertação. Eu não me lembro agora se foi no capítulo passado ou foi antes do capítulo passado, no 297, que mostrou o Redestro, né? Eu até dissertei um pouco sobre como a ideologia dele vai continuar viva, como ele passou a ideologia do Exército de Libertação pra frente. E aí agora a gente tá vendo a consequência disso, né? Eu até me pergunto se em algum momento a gente não vai ver um grande vilão que surgiu dessa ideologia, que surgiu desse espalhamento dessa ideologia que espalhou aí por toda a sociedade japonesa. Porque se for se concentrar aí só nesses vilões figurantes, acaba não sendo uma coisa muito interessante, né? Acho que seria mais interessante em algum momento mostrar algum vilão de verdade que o Midori vai enfrentar, algum outro grande herói. Pode ser até um vilão assim menor do nível do Gentle Criminal, assim, só pra gente não dizer que ficou só nos figurantes. Só pra, de fato, mostrar uma consequência mais concreta dessas ideologias. Também foi... Até achei meio pesado ver a forma como a sociedade está enxergando os heróis agora. Vocês devem lembrar do quadrinho, né, que mostra a população olhando pro Hawks e pro Bastian East. Algumas pessoas que estão escuro, eles estão... Dá pra ver pela cara deles que eles estão cheios de rancor. Enquanto algumas pessoas, que são poucas, parece agora, talvez até menos da metade, ainda veem uns heróis com bons olhos. Eu não sei exatamente o que eles vão fazer para recuperar essa boa imagem que os heróis tinham. Eu já tenho até uma teoria que eu falei, acho que foi no vídeo passado, no retrasado, de que o Midori vai revelar que ele é o sucessor do All Might. E assim, ao mesmo tempo ele vai revelar que ele é um símbolo da paz em construção. Que já é uma esperança para as pessoas, né, já que elas estão sem esperança nenhuma. Acho que é uma boa teoria, acho que seria legal se o Correio fizesse isso, mas por enquanto a gente não tem nenhuma pista de que isso vá acontecer. Por enquanto é só uma teoria mesmo. Então o Hawks e o Bastian East vão na casa do Hawks e descobrem que foi ela que vazou as informações sobre o Hawks. Quer dizer, no caso ela, não a casa, a mãe do Hawks. Esqueci de falar dela. A mãe do Hawks. Até pensei na possibilidade de ela ter sido morta já. E essa carta aí, sei lá, obrigaram ela a escrever, depois mataram. Então mataram ela e escreveram essa carta aí. Mas, sim, independente do que tenha sido, mataram ou não, apesar de eu achar que realmente não mataram, acho que isso não vai fazer mais nenhuma diferença, porque pelo que o Hawks falou, ele já cortou o laço com ela e ele não parece interessado em ir atrás da mãe dele. Então, acho que essa parte aí da mãe dele já foi, ela não vai aparecer mais. A gente tem mais um pouquinho do flashback da infância do Hawks. A gente vê que talvez o motivo do Hawks ter se tornado um fã do Endeavor e não do All Might era só porque a mãe dele não tinha dinheiro pra comprar o boneco do All Might, aí acabou comprando do Endeavor. Tem até uma parte da psicanálise, gente, que diz que todos os traços da nossa personalidade vêm de traumas de infância, são resquícios de traumas de infância. Aí acabou essa admiração que o Hawks tem pelo Endeavor, talvez tenha sido por causa desse momento, só porque a mãe dele não tinha dinheiro. Bom, eu não sei se essa teoria da psicanálise está totalmente certa, porque acho que os acontecimentos e os traumas da nossa vida adulta também têm influência sobre nós, né? Então, de qualquer forma, essa teoria tem muito de verdade, você tem que admitir. E termina o capítulo com o Hawks parecendo muito determinado a virar aquela situação. Principalmente se referindo ao Endeavor, parece que ele vai tentar ajudar o Endeavor em algum sentido. Não sei exatamente em que sentido, acho que não vai ser em questão de voltar ativa como herói, porque em questão de saúde acho que ele vai se recuperar, né? Ele não parece estar tão ruim assim. E acho que vai ser em relação à visão pública dele mesmo, mas como é que o Hawks vai fazer isso? Será que ele vai tentar desmentir o que o Dabi revelou? Porque eu acho que é verdade, o que o Dabi revelou deve ser verdade sim, o Endeavor fez tudo aquilo, o Dabi é filho dele, então acho que não seria uma coisa muito correta a se fazer, sei lá, mentir pra população, já que essa verdade já foi revelada. Ok, o Endeavor não tem a menor obrigação de ficar contando da vida pessoal dele, do passado dele pras pessoas, mas agora que já foi revelado, sabe, pra que mentir? A verdade já veio à tona, talvez o Endeavor até queira isso, queira que a verdade continue ali pra todo mundo ver, sei lá, pra ele mesmo se punir, pra ele ver que o passado não pode ficar longe pra sempre, que ele não pode fugir pra sempre do passado. Eu tô até meio curioso pra ver como é que o Endeavor vai estar em relação a isso tudo. Será se ele vai aceitar toda aquela punição que a população tá jogando sobre ele, todo aquele karma que veio pra cima dele de uma vez? Será se ele vai tentar dar a volta por cima também? Eu até tinha falado há vários vídeos atrás que seria muito legal se a família inteira se unisse nesse momento difícil, inclusive a mãe.
Eu sempre esqueço o nome da esposa do Endeavor. Eu chamo só de mãe do Todoroki, no caso a mãe do Shoto, né? Eu acho que seria muito legal porque toda essa trama aí dos Todoroki sempre foi um drama familiar. Eu acho que seria legal continuar como um drama familiar. Mostrar a família toda se ajudando a se reerguer nesse momento. A mãe também deve estar com dificuldade pra aceitar tudo isso, porque ela também é mãe do Dabi, né? Então, acho que se eu fosse o Correio, eu apostaria num drama familiar mesmo, a família se unindo pra tentar superar isso. E talvez o Endeavor finalmente tendo o perdão de seus filhos, da sua esposa. Ok, acho que ele já teve o perdão do Shoto, né? Assim, talvez não em palavras, mas em atitudes mesmo. O Shoto parece atualmente ter uma boa relação com ele, mas se eu me lembro bem, o Natsu não tem uma boa relação com o Endeavor, ele ainda odeia o Endeavor. E não sei, eu tô curioso aí pra ver esse dramazinho familiar do Endeavor, da família Todoroki. Minha nota pra esse capítulo é 8,9. Como eu falei, eu nunca estive muito interessado no passado do Hawks, e agora que mostrou, eu continuo não muito interessado. Mas eu tenho que elogiar aí a forma como o Correio mostra a história pra gente, a narrativa dele é muito boa, então não tem do que reclamar. Ele sempre, apesar de não ser uma coisa que me interessa muito, ele sempre vai mostrar isso de um jeito interessante. Agora no próximo capítulo, eu acho que já deve voltar aí pros personagens principais, talvez pro Midoriya. Ou então, gente, é capaz até do Correio já pular alguns dias aí, já mostrar talvez até a volta às aulas, ou sei lá, o Midoriya e o pessoal já fora do hospital. Na verdade, eu até preferia que ele ainda mostrasse mais dessas consequências dessa batalha, porque foi uma grande consequência de uma grande batalha, né? Então acho que ainda tem coisa a mostrar aí, nem que seja por mais 1 ou 2 capítulos. Até porque a gente ainda não viu o Midoriya, o protagonista, depois do fim da batalha, né? Eu quero ver qual vai ser a reação dele quando ele souber que tanta gente morreu, que uma professora dele morreu. O que eu tô mais curioso aí é saber qual vai ser a reação do Midoriya, porque de resto, pelo que a gente viu ali no... Acho que foi capítulo passado que mostrou os alunos no hospital, eles não parecem estar tão abalados assim. Mas, como eu falei há alguns vídeos atrás, se eu fosse o Midoriya, eu ia ficar me sentindo muito culpado, porque ele é o sucessor do All Might, né? Ele meio que tinha essa responsabilidade de derrotar o All For One de uma vez por todas. Ele acabou não conseguindo, e por causa de não conseguir isso, pessoas acabaram morrendo. Ele tem um pouco de... não diria nem culpa, mas eu acho que ele vai ficar colocando a culpa nele. Se fosse eu, pelo menos, ia ficar colocando a culpa em mim. Porque se ele fosse mais forte, pelo menos se tivesse acabado com tudo isso de uma forma mais rápida, pessoas não teriam morrido. E a Midnight também não teria morrido, porque eu ainda estou muito triste pela morte dela. Espero que revele um pouco mais sobre essa morte que ficou no escuro pra gente, não sabe exatamente como aconteceu. Tô até achando que o Correio não vai mostrar, mas queria que ele mostrasse. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E também deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente conseguir bater essa meta de 200 inscritos. Faltam só 3 inscritos, gente, então se inscreva, por favor. Eu ia ficar tão feliz, eu ia te amar tanto. E também ative o sininho da notificação. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também leem Boku no Hero. Se ajudar bastante, eu ia ficar muito grato e eu ia lhe amar ainda mais, beleza? Então tchau, um beijo, até a próxima.